Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você rica e abundantemente em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é O Corpo de Cristo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: ei, irmão, você é um corpo de Cristo. Vira para o outro irmão e fala: ei, irmão, você é um corpo de Cristo. Irmãos, quando nós falamos do corpo de Cristo, nós falamos logo na igreja Reino dos Céus. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de um só corpo. O corpo, ele é regido pelos membros. Sim ou não? Nós vamos primeiro entender o natural, para depois a gente poder entender o espiritual. Pois tudo que acontece no natural tem uma reação no espiritual. Então, eu quero que você preste bastante atenção aqui. Quando nós somos atingidos por uma enfermidade, logo o nosso corpo reage para poder fazer o quê? Expulsar essa enfermidade. Sim ou não? Mas se essa enfermidade no nosso corpo for um câncer que não tem cura, logo os médicos vão tirar do nosso corpo aquela parte afetada. Um exemplo: se o câncer for no dedão do seu pé, você vai ter que tirar ele, porque senão aquele câncer vai espalhar no seu corpo inteiro e vai tirar a sua própria vida. Então, é muito importante você entender isso, porque isso também acontece no corpo de Cristo, no mundo espiritual. Lembrando que o corpo de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo somos nós. Entendeu? Então, o que acontece no corpo humano, no corpo físico, também acontece no corpo espiritual, no corpo de Cristo. Quando um irmão, membro do corpo de Cristo, igual o pé, o dedão do pé é um membro do quê? Do corpo de Cristo. Então, quando um membro do corpo de Cristo está em pecado, todo o corpo reage, ou seja, toda a igreja reage. Para quê? Para poder orar por esse irmão, para ele poder sair dessa vida de pecado, buscando então a cura para aquela parte afetada. Então, vamos recalcular aqui. Quando um membro do corpo de Cristo está em pecado, está fazendo algo que não agrada a Deus, fugiu do foco, perdeu o foco da sua vida, todo o corpo reage. Qual é o corpo de Cristo? Somos nós. Reage para quê? Para poder expulsar, para poder curar, para poder ajudar o membro do corpo que foi afetado pelo pecado. Então, quando você vê um irmão aí, que faz parte do seu corpo, que todos nós somos um só corpo em Cristo. Quando você vê o seu irmão pecando, em pecado, o corpo se reúne, ora para poder ajudar esse irmão a sair da vida de pecado. Entendeu? Mas quando essa doença que atingiu o irmão for um câncer, que é o pecado da fofoca, que é o pecado da língua, não temos outra solução a não ser expulsar, tirar do corpo. Igual o câncer que penetrou no dedão do pé, no exemplo que eu dei. Corta e joga fora, porque senão vai contaminar todos os membros do corpo, e essa pessoa vai acabar o quê? Falecendo. Então, quando uma doença atinge o irmão, e é um câncer, igual a fofoca, igual a língua, igual a rebeldia, nós não temos outra solução a não ser tirar do membro do corpo de Cristo. Senão, o que vai acontecer? Vai contaminar os outros.
Você vê pelo tomate, né? Se você pega um tomate podre e põe em uma caixa, e lá nessa caixa tem vários outros tomates bons, esse único tomate podre vai fazer o quê? Contaminar os outros. E em poucos dias, aquela caixa de tomate vai estar toda o quê? Contaminada por causa de um tomate que estava podre, que apodreceu os outros. Então é muito importante que você entenda isso. Então, quando esse membro do corpo faz fofoca, rebeldia, nós temos que excluir essa pessoa, tirar ela do nosso membro. Operar, tirando o irmão. Tirando o irmão rebelde, o irmão fofoqueiro. Só assim a igreja poderá continuar caminhando para frente, vencendo e avançando. Cheia de saúde e cheia de força. No início, é claro que aquele corpo vai ficar ali algum tempo doendo, porque afinal de contas foi feito o quê? Uma cirurgia no corpo. É ou não é? Se você vai no médico, faz uma cirurgia para amputar o seu dedão do pé, porque foi contaminado por um câncer, você vai ficar uns dias ali, até meses, né? Até você se recuperar dessa cirurgia. Então é isso que acontece na vida do corpo de Cristo. Se um membro está fazendo coisa errada, que é fofoca e é rebeldia, a gente tem que tirar. Quando está em pecado, a gente ajuda. Quando está em fofoca, invenção de mentira, inventando coisa, se rebelando contra as autoridades, se rebelando contra a palavra de Deus, não há outra alternativa. Tira. Entendeu? E lógico que esse irmão, que esse membro vai fazer falta, mas depois de um tempo vai o quê? Recuperar, igual todo o corpo recupera depois de uma cirurgia. Vejamos agora o que Jesus revela na sua palavra, o que Jesus manda a gente fazer para poder em caso de situações assim. Abra sua Bíblia de pé em reverência à palavra de Deus, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, no versículo 15. Olha o que a palavra de Deus revela aí para nós. Mateus capítulo 18, versículo 15. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 15. Todos de pé em reverência à palavra de Deus. Então olha aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, vai se resolver entre você e ele. Se ele te ouvir, você ganha este irmão. Então, toda vez que você tiver um problema com seu irmão dentro do santuário, dentro da igreja, você tem que chamar ele e vocês dois se resolverem entre vocês. Se aquele irmão está em pecado, você viu o irmão pecando, você sabe que o irmão está fazendo errado, você vai chamar ele e vai falar assim: olha, fulano, isso aqui não está certo não, resolva-se hoje, porque você está indo contra a palavra de Deus, você está pecando. Então, vamos alinhar aqui para a gente poder focar na coisa certa, para eu poder te ajudar. Não é você olhar para o irmão com um olhar de altivez, de que, eu vi ele pecando, eu sei que ele está em pecado, eu vou lá, vou repreender ele, porque eu sou maior do que ele. Eu vou repreender ele, porque eu sou superior a ele, porque eu vi ele pecando e ninguém vê eu pecando. Não. Se você quer ajudar uma pessoa, você repreende ela entre você e ela. É o que diz a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Se teu irmão contra ti, ou se você vê ele pecando, vai resolver entre você e ele. Se ele te ouvir, você ganha um irmão. Entendeu? Não é você julgar, não é você olhar com olhar de altivez, com olhar de superioridade. Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou não sei o quê. Entenda isso. Essa é a primeira ordem de Jesus.
Agora, caso o irmão, você chamou ele, você disse para ele que ele está pecando, que ele está errado, que ele não está seguindo a palavra de Deus, e ele continua, e ele persiste no erro, persiste no pecado, aí você chama duas pessoas que são diáconos, diaconisas, presbíteros, oficiais do santuário, para poder reunir você, o irmão que pecou, e mais 2 ou 3 para ele que está errado. Vamos ver aí, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda consigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, chama o irmão, chama uma testemunha, para que ao tempo todos possam saber que aquela pessoa estava errando e que você chamou ela para poder corrigir. E ainda assim Jesus insiste em falar: se mesmo assim o irmão continuar no erro, continuar no pecado, que ele seja excluído. Você chamou, você conversou, você reuniu, você pediu Deus para que Deus possa te dar sabedoria, e mesmo assim o irmão continuou no erro, continuou fazendo o que era errado, é a hora de você excluir, porque se você não excluir essa pessoa da sua vida, vai contaminar você. Isso aqui serve tanto para igreja e tanto para você em particular. Se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que você confia nela, que você gosta dela, mas ela não segue a palavra de Deus, e você já chamou ela, já mostrou o caminho da verdade, e mesmo assim ela decidiu não seguir o caminho, então, meu filho, corta essa amizade, corta. Ah, mas é meu namorado, acaba esse namoro. Ah, mas é meu amigo, acaba essa amizade, corta esse relacionamento, porque vai dar errado. Se você não consegue influenciar a pessoa para o bem, ela vai te puxar para o mal. Isso é fato. Então entenda isso na sua vida. Entendeu? E aí, no versículo 17 aí revela, ó: e se ele não os atender, diz, ó igreja, e se recusar, ouvir também a igreja. Aliás, espera aí, vamos lá. E se ele não os atender, você vai dizer à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Naquela época, gentil e publicano eram as pessoas desonestas, as pessoas rebeldes, as pessoas que não davam a mínima importância para a palavra de Deus. Mas olha que antes de excluir, antes de você tirar o irmão, afastar o irmão do cargo, você tem que mostrar para ele que ele estava errando. Não é o irmão errar 1, 2 vezes e você já tirar. Não, é um processo. Então, se você vê que você tentou de tudo, tentou levar seu amigo para o caminho, tentou levar seu amigo para o santuário, para o reino, para as coisas de Deus, e seu amigo não quer, está continuando vivendo a vida errada, está continuando desagradando a Deus, então afasta, porque vai conduzir você para o mal. Não, pastor, mas eu sou convertido, eu não vou não. E quem garante? A Bíblia mesmo revela: os bons costumes, aliás, as más companhias corrompem os bons costumes. Então entenda isso na sua vida, é importante você entender isso. E aí, no versículo 18 revela: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então é muito forte essa palavra e você precisa entender isso, porque Deus, Ele sempre agiu com muito rigor com as pessoas que com rebeldia, com revolta, com o pecado da língua, da fofoca, trazem problemas para a igreja, trazem problemas para o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Olha o que a palavra de Deus revela aí. Romanos capítulo 16.
Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que Deus revela aí na sua palavra. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu pensamento, ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, ou seja, enganam os corações dos simples, das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então é importante que você entenda isso. A palavra de Deus é bem clara. Você não pode desviar do foco. O foco que você tem na sua vida é Cristo. Você não pode desviar do seu centro. Eu tenho um foco. Esse foco é agradar a Deus, é servir a Deus. Esse foco é servir ao reino. Você não pode desviar. Porque se você desvia o seu foco e começa a ouvir pessoas que não tem nada a ver com a sua fé, pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, vai te puxar pro fundo do poço. Vai te puxar. E puxa. Então toma cuidado. A palavra de Deus diz que homem afia homem. Entenda. Vou ler de novo para você. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afasta daquele irmão que se rebelou contra a autoridade e saiu da igreja fazendo fofoca com o nome da autoridade. Afasta daquele irmão que está provocando rebeldia no meio da igreja. Afasta daquele irmão que está escandalizando, fazendo brigas, causando divisão, brigas, contendas. Não, cede tal grupo eu não converso. Nada, eu vou chegar na igreja, vou sentar de um lado, porque do outro lado eu não sento, porque tem gente lá que eu não gosto. Isso é divisão. E a palavra de Deus revela que todo reino dividido não subsiste. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus, ele se ira com os rebeldes. Deus, ele se ira com os que provocam divisões na igreja. E ordena você, até mesmo você, parar de até comer na mesma mesa que essas pessoas. Elas são consideradas pior do que o inimigo. Elas são consideradas pior do que os inimigos de Deus. É muito sério isso. É muito sério. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Olha o que revela a palavra de Deus aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Olha aí. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Então olha o que o apóstolo Paulo fala aqui para nós. Vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ele se refere com isso não às pessoas do mundo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, não se mistura com os impuros, ele não está dizendo que não é para você se misturar com o povo do mundo aí, ó, que rouba, que não conhece a palavra de Deus, porque esses não conhecem. Porque se ele disser para você não ficar com esse povo, você tem que sair do mundo, porque no mundo tem isso. Mas ele se refere aqui, ó, às pessoas que estão dentro da própria igreja, que são impuras. Porque não é porque a pessoa está no santuário, está na igreja, que ela é santa, não. Tem muitos joios aí, ó, no meio dos trigos. E é importante que você entenda isso. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, dizendo
do corpo de Cristo, não se envolva com pessoas mesmo dizendo que são seus irmãos de santuário, de igreja. Se ele for impuro, se ele for avarento, ou se ele for idólatra, ou se ele é que fala mal dos outros, ou se ele for um beberrão ou roubador, com esse tal, nem ainda comeis. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha como que uma coisa liga na outra, né? Deus, ele diz para você: joga fora. Jesus mesmo falou: afasta de você aquele que não presta, aquele que vai te levar para o mau caminho. Mas o do mundo não julga, não, é Deus que julga. Agora, os irmãos de dentro da sua casa, de dentro da sua igreja, você deve afastar. É impuro, não segue nada, não segue a palavra de Deus, não segue a Bíblia, não segue aquilo que Deus revela em sua palavra, não tem obediência a Deus, está fazendo o papel do diabo na sua vida. Afasta, que vai te levar para o mau caminho, vai te puxar para o abismo. Ou você ganha a pessoa para o reino dos céus, ou ela ganha você para o diabo. Se você não consegue levar a pessoa para a igreja, afasta, porque ela vai te levar para o abismo, para o fundo do poço. Ela vai. É isso que está revelando aqui na palavra de Deus. Olha que forte isso, olha que forte. A igreja lá na Galácia, ela recebeu uma grande, fala comigo assim, a igreja na Galácia recebeu uma grande advertência. De quem? Do apóstolo Paulo. Porque lá naquela igreja da Galácia também tinham pessoas de grande influência que não eram convertidas e que estavam influenciando, trazendo problema para dentro da igreja. Olha que sério isso. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Olha o que Deus revela aí na sua palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Vamos ver aí o que Deus revela aí na sua palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 4. É por isso, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, o que aquele povo estava fazendo? Colocando regras religiosas. A religião te mata. Foi a religião que matou Jesus. Foram os religiosos que colocaram Jesus numa cruz. Olha que sério isso. Foram os religiosos que mataram Jesus. O reino dos céus não é religião. O reino dos céus é revelação. E o reino dos céus chegou para você. E você é um abençoado, um revelado do reino, para trazer e anunciar as boas novas de Cristo à humanidade. Mas os religiosos impõem limites, eles impõem roupas, usar calça, você não pode usar calça jeans, você não pode fazer isso, você não pode
fazer aquilo. Você, pecador, não toma ceia não. Você não vai batizar não, porque você está em pecado. Ou seja, eles distorcem a palavra de Deus. Então, esse povo aqui, que o apóstolo Paulo estava falando, é que eles estavam colocando regras religiosas que não eram de Deus, que não era de Jesus. Ele mesmo revela aqui, é isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, ou seja, a fim de acabar com a nossa liberdade, para que a verdade do evangelho, aliás, a fim de acabar com a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Que escravidão que é essa? A escravidão da religião, da religiosidade. A religião condena, a religião mata, mas Deus, Jesus salva. Não vai na ideia de religiosos. Foram religiosos que mataram Jesus. Os religiosos criticam a obra do Espírito Santo. Criticam tudo que a revelação do reino faz. Porque para eles não existem. E eles impõem suas regras. Eles decidem quem toma ceia. Eles decidem quem faz o quê. Eles decidem quem pode ser batizado e quem não pode. Eles apontam o dedo, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Você é casado? Então toma ceia. Você não é casado? Não toma ceia, não faz parte. Você é batizado? Não toma ceia. Só toma ceia quem é batizado. Olha que coisa horrível, terrível. Isso chama-se religiosidade, que mata, que destrói a sua vida. O apóstolo Pedro, ele nos dá um alerta. Ele dá um alerta para aquele povo. Ele alerta a igreja sobre os falsos mestres que viriam no mundo e que viviam no mundo no meio dos cristãos para destruí-los, para convertê-los ao mundo da religiosidade e obrigar eles a fazer uma coisa que não era de acordo com aquilo que Jesus Cristo tinha trago aqui para nós fazer. Então, as pessoas estavam sendo enganadas lá na igreja de Galácia. As pessoas estavam sendo levadas a um mundo de escravidão, da religiosidade. As pessoas estavam sendo enganadas por líderes que distorciam o evangelho, que viviam em pecado e enganava as pessoas dentro da igreja, dentro do santuário. Vamos ver aí, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus revela aí para nós. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, Deus, ele protege o fiel. Agora os falsos fiéis, os enganadores, os mercenários serão julgados. A palavra de Deus é bem clara. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os pecadores e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ou seja, eles viviam segundo os desejos da carne. Eles viviam desprezando a autoridade. Eles falavam mal das coisas espirituais. E Deus estava a par de tudo isso. Porque da sua vida você faz o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Da sua vida você faz o que você quiser. Só que tudo que você plantar, você vai colher. Seja essa coisa boa ou ruim. Tudo que você plantar. De Deus não se zomba, Ele não é besta. Deus, Ele sabe muito bem quais são as suas atitudes. Então toma muito cuidado. Com o diabo não se brinca. Com Deus também não.
Com Deus não se brinca, com o diabo muito menos. Porque enquanto muitos brincam de ser cristão, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele está entrando, matando, roubando, destruindo vidas, matando pessoas, levando pessoas à morte, levando pessoas ao suicídio, levando pessoas a uma vida escassa, levando pessoas ao sofrimento eterno. Porque o Deus começa aqui na terra, mas o inferno também começa aqui na terra. Depende de qual caminho você vai seguir. Se é o caminho da luz ou se é o caminho das trevas. Se você vai seguir o caminho das trevas, então saiba que o inferno vai começar para você aqui na terra. E vai acabar onde? No laço de fogo do inferno. Agora, se você quer seguir o caminho do reino dos céus, o caminho da luz, pode ter certeza que o reino dos céus vai começar aqui na terra e vai continuar lá no céu durante toda a eternidade. Então, olha o que diz aí a palavra de Deus, versículo 11. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, ou seja, falando mal daquilo em que eles não conhecem. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insansáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, esse povo aqui, eles gostam de prazeres, eles gostam de festas, eles enganam as pessoas fracas na fé. Por isso que você não pode ser fraco na sua fé. Eu sempre aprendi isso. Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Eu estou em dúvida em relação a tal coisa. Olhe na palavra de Deus. Se estiver aqui, siga, tá certo. Se não estiver aqui, não vai, não faça, porque está errado. Quem conhece a verdade não se deixa iludir pela mentira do diabo. Não se deixa, de maneira alguma. Se você conhece a verdade que liberta, que transforma, o diabo jamais vai conseguir enganar você, porque você está ciente da verdade. Então, quem verdade não se deixa encher pelas mentiras do inferno, pelas mentiras do diabo em sua vida. Então é muito importante, porque esse povo aqui estava contrariando a Deus e ainda distorcendo aquilo que Deus estava revelando na sua palavra. O Deus deles era o dinheiro. Eles adoravam o dinheiro, serviam o dinheiro e achavam que o dinheiro era tudo na vida. E dinheiro não é tudo na vida. Dinheiro não é tudo na vida. Você pode ser rico de dinheiro, mas ser podre de alma, de espírito, de amor, de compaixão, de prosperidade na saúde. Tem gente que tem rios de dinheiro, mas vive doente. O que adianta ter dinheiro, mas não ter dinheiro para curar aquilo que só Deus pode? Dinheiro não compra a vida de ninguém. Dinheiro não compra a sua saúde. Então entenda isso. É muito sério. Versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Esses tais quem? Quem se deixa se guiar pelo mundo das trevas, o inferno.
Olha aí. Esses tais são como fontes sem água, ou seja, não tem água nenhuma. Não tem água, é seca, fonte seca, sem nada. Como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Então, para as que não levam a sério a palavra de Deus, que zombam de Deus, que criticam Deus, para eles estão reservado a negridão das trevas, o laço do inferno eterno. É muito sério isso, muito sério. Versículo 18: porquanto palavras jactiosas de vaidade engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Ele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha que forte isso daqui. Olha que forte. Olha que coisa forte. Do versículo 20 ao 21, são pessoas que conheceram o caminho de Jesus, escaparam do pecado e voltaram para ele. E é muito pior você voltar para trás, depois de conhecer a verdade. Se a pessoa conhece a verdade de Cristo, se a pessoa conhece a liberdade, que é uma vida sem prisões, que é uma vida sem amarrações, tanto religiosas, tanto espirituais. Se a pessoa conhece uma vida liberta, aliás, se a pessoa conhece uma vida totalmente libertada, que é a vida de Cristo, e se liberta do pecado, se liberta de tudo aquilo que lhe fazia mal, e depois ela volta de novo, o pior estado dela é o último. Entenda isso. Pessoas escaparam do pecado, saíram do mundo de perdição. Pessoas saíram do mundo de pecado, saíram do mundo da prostituição, e aí conheceram o caminho de Deus, o caminho da verdade. E depois essas pessoas voltam para o mundo. Quer dizer o quê? Que a pessoa vai ficar pior do que ela chegou no santuário, pior do que ela estava antes de conhecer a verdade. Pois é melhor você não conhecer a verdade do que você conhecer a verdade, viver a verdade e depois voltar a praticar tudo ao contrário da verdade de Deus, da palavra de Deus. E Deus é bem claro. Olha aí, ó, versículo 22. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vomito. Olha que coisa terrível. A porca lavada voltou a se envolver na lama. Olha que coisa terrível. A pessoa vem no santuário, é liberta, é transformada, e de repente ela muda a mente dela e volta para o mundo de novo. É sinal de que ela se deixou guiar através de coisas que não era de Deus. Deixou o diabo falar na mente dela e se enfraqueceu na fé. E aí a palavra de Deus revela: com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vomito. Ou seja, a pessoa vomitou a doença, a pessoa vomitou a angústia, a pessoa vomitou o sofrimento, a pessoa vomitou a maldição. E aí fé voltou e comeu do próprio vomito. De tudo que ela vomitou, ela pega tudo de novo.
ou seja, a porca, o porco voltou para a lama, voltou a comer lavagem. Por que isso? Porque se rejeitaram a aceitar a obra do Espírito Santo e porque perdeu a fé, perdeu tudo. Tudo que é conquistado pela fé é mantido pela fé. Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Porque se cair, para levantar é difícil. Para sair é fácil, para voltar é difícil. Então, se a pessoa vomita, se a pessoa é liberta daquele espírito maligno, se a pessoa é liberta da doença, se a pessoa é liberta do câncer, se a pessoa é liberta do vício do cigarro, se a pessoa é liberta do vício da cachaça, e ela conhece o reino dos céus, conhece a verdade, e ela, depois de um tempo, volta para o mundo, é igual um cachorro que voltou para lamber o vomito. É igual o porco limpo que foi limpado e voltou para a lama, a comer lavagem no barro. É muito sério que você entenda isso. Então, algumas pessoas até mudam, só que é da boca para fora, porque o seu coração nunca foi transformado de verdade. Nunca foi. Nunca.